O contexto antes da unificação. No início do século XIX, o território alemão não era um país unificado, mas sim um conjunto de 39 estados independentes reunidos na Confederação Germânica, criada em 1815 pelo Congresso de Viena. Esse congresso, realizado entre 1814 e 1815, reuniu representantes de diversas nações europeias com o objetivo de restabelecer a ordem geopolítica do continente após a derrota de Napoleão Bonaparte. Antes do congresso, Áustria, Prússia e Rússia firmaram a Santa Aliança, na qual discutiram o destino dos territórios conquistados pelo imperador francês. Durante o Congresso de Viena, o foco principal foi a reorganização do mapa europeu, buscando evitar novos conflitos e garantir um equilíbrio de poder. Entre esses estados, os mais poderosos eram a Prússia e o Império Austríaco. A Prússia, mais industrializada e desenvolvida economicamente, desejava liderar a unificação alemã. Já a Áustria, com uma economia mais agrária tradicional, temia perder sua influência sobre os demais estados germânicos. Enquanto isso, o nacionalismo crescia, impulsionado pelos ideais das revoluções de 1848 e pelo desejo de um país unificado e forte. A liderança da Prússia e Otto von Bismarck. O grande arquiteto da unificação foi Otto von Bismarck, nomeado chanceler da Prússia em 1862 pelo rei Guilherme I. Bismarck acreditava que a unificação deveria ser alcançada por meio da força militar, em vez de negociações diplomáticas. Ele ficou famoso pela sua frase "sangue e ferro", indicando que guerras seriam necessárias para atingir o objetivo de unir os estados alemães sob a liderança prussiana. As 3 guerras de unificação. A unificação aconteceu por meio de 3 guerras estratégicas, todas planejadas por Bismarck. A Guerra dos Ducados, 1864. Esse conflito ocorreu entre a Dinamarca e a Aliança Prússia-Áustria, disputando os ducados de Schleswig e Holstein. Schleswig de maioria dinamarquesa e Holstein de maioria germânica. Tinham laços com a coroa dinamarquesa, mas Holstein fazia parte da Confederação Germânica. O estopim da guerra foi a imposição de uma nova constituição por Cristiano IX da Dinamarca, levando a Prússia e a Áustria a invadir os ducados. A Dinamarca foi derrotada rapidamente e, em 1865, a Prússia ficou com Schleswig e a Áustria com Holstein. A Guerra Austro-Prussiana, 1866. Também conhecida como Guerra das 7 Semanas, foi um conflito entre a Prússia e a Áustria pelo controle dos ducados de Schleswig e Holstein, conquistados da Dinamarca em 1864. Liderada por Otto von Bismarck, a Prússia queria expulsar a Áustria da Confederação Germânica e consolidar sua hegemonia sobre os estados germânicos. A guerra começou em junho e teve sua batalha decisiva em Königgrätz, Sadova, onde a Prússia derrotou a Áustria. O conflito terminou com o Tratado de Praga, 1866, que dissolveu a Confederação Germânica e criou a Confederação Germânica do Norte, controlada pela Prússia. Esse triunfo fortaleceu o caminho para a unificação alemã, que seria completada 5 anos depois com a vitória prussiana na Guerra Franco-Prussiana, 1870 a 1871. A Guerra Franco-Prussiana, 1870 a 1871. O último e mais importante conflito foi contra a França. Bismarck manipulou a opinião pública ao divulgar uma versão alterada de um telegrama entre o rei prussiano e Napoleão III, inflamando sentimentos nacionalistas e provocando a guerra. A Rússia venceu, capturou Napoleão III e anexou as províncias de Alsácia e Lorena. O nascimento do Império Alemão. Com a vitória sobre a França, os estados alemães do sul se uniram à Confederação Germânica do Norte. Em 18 de janeiro de 1871, Guilherme I foi proclamado Kaiser, imperador da Alemanha no Palácio de Versalhes, um símbolo de humilhação para os franceses. Assim nasceu o Segundo Reich, consolidando a Alemanha como uma das primeiras potências da Europa. Consequências da unificação. Primeira, quebra do equilíbrio de poder na Europa. Antes da unificação, o equilíbrio entre as potências europeias vinha sendo mantido desde o Congresso de Viena, 1815. Com o surgimento da Alemanha como uma potência forte e centralizada, esse equilíbrio foi rompido, criando rivalidades e tensões entre os países, principalmente com a França e o Reino Unido. Isso aumentou a instabilidade no continente e foi um dos fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial. Revanchismo francês. A França perdeu feio para a Prússia na Guerra Franco-Prussiana, 1870 a 1871, e ainda teve que entregar as regiões de Alsácia e Lorena para os alemães. Isso gerou um sentimento de vingança entre os franceses, chamado de revanchismo. Esse rancor ficou guardado por anos e foi um dos motivos que alimentaram a Primeira Guerra Mundial. Terceira, crescimento acelerado da indústria alemã. Depois da unificação, a Alemanha se industrializou muito rápido e virou uma potência econômica. O país começou a disputar mercados e recursos com outras nações, principalmente com o Reino Unido. Isso aumentou a tensão entre as grandes potências e contribuiu para a corrida armamentista que levou à Primeira Guerra. Quarta, criação da Tríplice Aliança.
Para se proteger e evitar que a França se vingasse, a Alemanha formou uma aliança com a Áustria-Hungria e a Itália, criando a Tríplice Aliança. Isso dividiu a Europa em blocos militares rivais, o que ajudou a desencadear a Primeira Guerra Mundial. A unificação da Alemanha não só transformou o país em uma potência, mas também mudou o rumo da história mundial, contribuindo diretamente para a Primeira Guerra Mundial e a nova configuração política da Europa.